agradar o filho, né? Ou o pai que faz isso por uma filha, né? Ou então um camarada que coloca um filho na sociedade, né? Sem que o filho queira e sem que o filho concorde com isso, mas acaba assinando o contrato social e acaba participando dessa sociedade. Mas o problema é que quando a sociedade dá certo, tudo bem. Mas quando a sociedade não dá certo, quando ela começa a adquirir dívidas, isso começa a recair, isso pode recair sobre a figura do sócio. E aí então, aquele que aparentemente só era um sócio de fachada, estava ali, mas sem interesse de ser sócio, ele começa a se preocupar com o fato da situação econômico-financeira da sociedade, e aí então ele procura um advogado para que possa sair da sociedade. E ele chega lá para o advogado com uma expectativa, com uma esperança. Ele diz assim: olha, doutor, se eu quero que o senhor cuide da minha saída da sociedade, eu sou sócio de uma limitada e quero sair para não ter mais responsabilidade. Mas eu devo te dizer o seguinte, que não é tão fácil assim como vocês imaginam. Se eu sou sócio de uma limitada e saio dessa sociedade limitada, não é porque eu saí da sociedade, isso não significa que eu não tenha mais responsabilidade. Como assim, Gianluca? Como assim? Presta atenção. O artigo 1003 do Código Civil, artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, traz uma regra importantíssima. Diz que aquele que transferiu as suas cotas, aquele que saiu da sociedade limitada, responde pelas dívidas da sociedade pelo prazo de 2 anos. Olha isso aí, pessoal. Se eu sair de uma sociedade limitada, eu respondo por essas dívidas pelo prazo de 2 anos. Então não é porque você saiu da limitada que você não tem mais responsabilidade, hein? Cuidado com isso. Então, saiu da limitada, você responde pelo prazo de 2 anos. Gianluca, eu quero ser sócio de uma limitada, decidi, e eu quero pagar a minha parte na sociedade. Como que eu posso fazer a integralização? Como que eu posso fazer o pagamento das minhas cotas? Então vamos lá. Você quer ter uma limitada? Você quer pagar a sua participação? Você quer pagar pelas suas cotas? Você pode fazer assim, olha. Você pode pagar em dinheiro. Você pode pagar as suas cotas com bens móveis, bens imóveis, um computador, por exemplo, um maquinário, um equipamento, um imóvel, uma casa, um terreno, bens. Você pode integralizar com créditos. Eu tenho uma nota promissória que vai vencer daqui 60 dias. Tudo bem. Eu tenho uma duplicata que vai vencer daqui 90 dias. Ótimo. São créditos. Então nós podemos integralizar com dinheiro, com bens e com créditos. Só que tem um detalhe, um problema sério. Antes tinha uma tal de prestação de serviço. Olha, eu não tenho dinheiro, eu vou pagar a minha parte prestando o serviço. Não era assim? Só que hoje o Código Civil veda expressamente essa possibilidade. Essa vedação envolve a sociedade limitada. E nós podemos encontrar essa regra lá no artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. O artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, diz que não é possível mais a integralização com prestação de serviço. Então, quer ter uma limitada, você vai ter que integralizar ou com dinheiro, ou com bens, ou com créditos. Não é possível mais a integralização com prestação de serviço.
Meus amigos e minhas amigas, nós agora vamos passar para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nós temos aqui 5 questões relacionadas a esse tema Sociedade Limitada, questões que eu tenho absoluta certeza que são dúvidas de todos nós. Então nós vamos passar para o segundo bloco, você vai aprender muita coisa interessante sobre sociedade limitada no segundo bloco. Vamos a ele então? Vamos lá, Pergunte ao Professor. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Você também pode participar do nosso programa enviando suas dúvidas para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Vou repetir, provafinal@lfg.com.br. Nós vamos aqui responder 5 perguntas, são 5 perguntas especiais, muito bem formuladas pelos nossos telespectadores, que tenho absoluta certeza que são dúvida de todos nós. Então vamos responder a essas perguntas então? Vamos à nossa primeira pergunta, Pergunte ao Professor. Professor, é possível sociedade limitada com apenas um sócio? Meus amigos e minhas amigas, olha que pergunta importante. Gianluca, nós podemos ter sociedade limitada com apenas um sócio? Quem vai prestar concurso, quem vai prestar exame da OAB, fica muito atento, porque isso é extremamente importante. Quando a sociedade tem um sócio só, ela se chama unipessoal, de ter uma única pessoa. Só que a sociedade limitada, a princípio, ela não pode ser unipessoal. A sociedade limitada, ela tem que ser pluripessoal, ela precisa de plural de pessoas. Isto é, para nós constituirmos uma limitada, nós precisamos de 2 ou mais sócios. 2 ou mais sócios. Então, para constituir, você precisa de 2 ou mais sócios para uma sociedade limitada. Porém, vamos imaginar que João e Maria são sócios de uma sociedade limitada. Só que João e Maria, portanto, 2 sócios, são sócios da limitada, mas, em determinado momento, Maria faleceu. Maria morreu. E, portanto, só ficou João na sociedade. A sociedade que antes tinha 2 sócios, agora possui apenas um sócio. Só por conta disso, então, nós vamos encerrar a limitada? Então, a limitada vai fechar, vai paralisar suas atividades, porque Maria morreu e agora só tem João na sociedade? Não. O Código Civil é mais tolerante. Ele traz uma regra, a regra do artigo 1033, inciso 4, que estabelece o seguinte, pessoal, que a sociedade pode permanecer com apenas um sócio pelo prazo de 180 dias. Isto mesmo, a sociedade limitada, ela pode ter um sócio só pelo prazo de 180 dias. Gianluca, e se passar esse prazo, o que acontece? Bom, aí é caso de dissolução total. A sociedade limitada, infelizmente, vai ter que paralisar e encerrar as suas atividades. Porém, ela pode ter um sócio só por esse prazo estabelecido no artigo 1033, inciso 4 do Código Civil. No entanto, é importante mencionar o seguinte, que como a sociedade limitada, ela precisa da pluralidade de sócios, o que muitas pessoas acabam fazendo? Eles querem ter sociedade e querem ter uma sociedade limitada, mas por outro lado não estão tão a fim de ter um sócio. Não querem tanto ter um sócio. E aí então eles fazem o seguinte, eles constituem uma sociedade limitada e colocam no contrato social o cônjuge como outro sócio. Ou seja, eles criam então uma sociedade entre marido e mulher, sociedade entre cônjuges. E aí lanço uma pergunta a vocês, pessoal, será que é possível sociedade entre cônjuges? Porque antes da alteração do Código Civil, antes do novo Código Civil, era perfeitamente possível sociedade entre marido e mulher e pouco importava qual que era o regime de bens. Eles poderiam ser sócios uns dos outros.
Só que essa